partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. Você sabe quanto realmente custa o seu padrão de vida? Não estamos falando ali apenas das contas básicas, mas também dos pequenos gastos, daquelas compras parceladas, dos compromissos que aparecem ao longo do ano e de tudo aquilo que, somado, pode fazer o salário desaparecer antes do fim do mês e até ficar devendo. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a graduada em Administração de Empresas e também especialista em finanças, Veridiana Nazar. Bom dia, Veridiana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de segunda. Obrigada pelo convite. Veridiana, existe uma proporção ideal da renda que podemos gastar para manter um padrão de vida saudável? Para cada pessoa, Sérgio, vai ser um valor que vai funcionar. Então, não tem uma fórmula assim específica, precisa ser assim, tem que ser assim, porque cada um tem uma realidade. Então, uma pessoa que ganha 5 mil, ela pode ter uma realidade, a que ganha 15 outro, e compromissos diferentes, porque cada pessoa necessita de uma coisa, entende que precisa de uma coisa. Mas o que é importante a gente olhar? Tem uma conta que já dá para a gente iniciar isso daí. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quanto da minha renda, do meu salário, já está comprometida antes mesmo do mês começar? Então, o que significa esse antes mesmo do mês começar? A gente tem que pensar o seguinte: tem um conceito que chama orçamento base zero, que era o ideal, porque hoje todo mundo, além dos compromissos fixos, já tem uma parcela, já tem outras coisas que entrou aqui no orçamento. No orçamento base zero, ele convida a gente a fazer o seguinte: se hoje eu não tivesse conta nenhuma para pagar, qual o padrão de vida que eu conseguiria sustentar com a renda que eu tenho? Então, a pessoa pode começar por aí. Então, se ela tem uma renda de 10 mil, 10 mil, caberia uma moradia de X, um carro de Y, alimentação de outro valor. Então, já daria para ela ter uma noção. E aí ela pode comparar com a realidade. Nossa, a minha realidade está diferente, está próxima, está muito acima, que aí ela já consegue ter uma noção. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu recebo e 90% do meu salário já tem destino, moradia, carro, parcela, escola, empréstimo e tudo mais, 10% você concorda que é muito pouco para conseguir construir novas coisas? Então, porque é aí que mora o perigo. Às vezes, a gente tem um padrão de vida que consegue pagar, que é o que acontece com a maioria das pessoas, elas pagam. Só que elas não conseguem sustentar aquilo com tranquilidade. Ela fica muito perto do limite. Aí qualquer coisinha aperta, às vezes quer uma melhora que dá no padrão de vida, já faz um estrago no orçamento. A gente tem que pensar o seguinte, que o orçamento saudável, ele precisa ter espaço para viver hoje, mas também para lidar com acontecimentos que estão fora do planejamento e para construir o futuro, porque a gente almeja melhorar. No geral, as pessoas querem ter uma casa melhor, um carro melhor, de repente colocar o filho numa outra escola, vai chegar um momento que os filhos vão estar na faculdade. Então, nós temos que trabalhar a nossa mente para a gente viver o presente, usufruir sim do que a gente tem, mas também dar um espacinho para a gente conseguir construir outras coisas no futuro sem muito sufoco, porque as pessoas conseguem, mas a custo do quê? De muito trabalho, de deixar a família ali de lado e de viver só no corre-corre ali do dia a dia. Aí vem uma outra dúvida que nós temos frequentemente, né, Veridiana? Como saber se meu padrão de vida está acima do que eu realmente posso manter, hein? Então, tem alguns sinais, Sérgio, que a vida nos dá e que a gente tem que ter a perspicácia de começar a olhar para isso de forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que ganha razoavelmente bem, mas está sempre esperando o próximo salário, não consegue fechar o mês com aquele valor que ela gerou, é um sinal. Está precisando parcelar coisas comuns, porque não tem dinheiro disponível, está precisando parcelar tudo, ou passar tudo no cartão, tudo passa no cartão, porque o dinheiro ele não deu, é um outro sinal também, que já está um pouco acima. Pode acontecer outro sinal, aparece uma despesa maior, não tem nenhuma reserva, não tem nada, recorre sempre ao cartão, não conseguir guardar dinheiro com regularidade, guarda quando de repente recebe um bônus do trabalho ou acontece alguma coisa ali, consegue guardar um pouco. Todos esses pontos que eu mencionei estão acendendo um alerta.
presta atenção, como diria aqui em Minas, peraí, vamos analisar porque tem alguma coisa aqui que está precisando ser olhada. Porque tem uma diferença importante entre renda e patrimônio. Eu vejo muitas pessoas, Sérgio, com renda alta, ganhando, assim, alta que a gente fala em proporção aos salários comuns do Brasil. Ela tem uma renda legal, a gente olha de fora, parece ter uma ótima condição financeira. Tem carro bom, viaja, frequenta bons lugares, mas se essa pessoa parar de trabalhar hoje, ela não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Ou, nem vamos tão longe, se acontecer algum imprevisto, já vai dar um BO, vai dar um probleminha na vida financeira dela. E tem pessoas que eu vejo que ganham menos, se a gente pensar, nossa, mas aquela pessoa nem ganha tanto, e ela consegue sustentar um padrão legal até de vida, na proporção do que ela ganha, e ela está construindo uma vida para o futuro. Por isso que eu gosto de fazer uma pergunta simples. Você pensa o seguinte, o seu padrão de vida, hoje, ele contribui para você construir patrimônio, ou ele está consumindo praticamente tudo que você produz? Será que está sendo aquela coisa que produz, mas consome? E quando eu falo de construir patrimônio, Sérgio, nem é só nessa questão tangível. A gente tem que pensar no que a gente quer construir. A gente quer construir para a nossa vida liberdade, é mais conforto, é segurança. Porque o que eu vejo muito é que todo mundo é um saco sem fundo. A pessoa, ela ganha 10 mil, não tá bom, ela ganha 15, ela ganha 20, ela ganha 50, ela ganha 100 mil, nunca vai estar bom. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim, não, peraí, o que é o meu mínimo para viver, o meu máximo, o meu bom? Porque hoje, na internet, vende-se muito riqueza, ostentação, e às vezes a gente perde o feeling ali e a gente sai muito da nossa régua. Porque às vezes, para mim, riqueza não é ter uma casa de milhões, mas é trabalhar menos, é estar com os filhos, enfim, a gente tem que ter essa noção também, porque isso vai ajudar a gente a entender qual padrão de vida eu tenho necessidade e eu quero, e parar de, às vezes, comparar com a régua alheia, porque aí a gente fica muito correndo ali atrás de algo que nem faz sentido de verdade pra gente. Veridiana, uma outra questão. Quando a pessoa percebe que está vivendo no limite, precisa começar cortando tudo ou não? Não, de jeito nenhum. Eu até não gosto muito dessa palavra cortar, porque eu acho ela muito abrupta e aí a pessoa já assusta a pessoa, cortar. A pessoa já pensa em várias coisas e não é isso. Esse é um erro muito comum de cortar. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma cliente e ela falando que o marido gasta demais e tá complicado a vida dele e tudo mais, porque cada um cuida do seu dinheiro. E aí ela falou, nossa, eu falei pra ele, tinha que parar com o Pilates, fazer menos vezes. Eu falei, gente, eu olhei pra ela e falei, não é isso. Não é R$200, 300 que vai fazer diferença para ele, é o comportamento que ele tem com outras coisas em relação ao dinheiro. Então a gente tem que pensar nisso. Qual é o comportamento que eu estou tendo que está fazendo o meu padrão de vida crescer nessa proporção e eu tô sempre sem limite? Porque é normal, a gente vai começar a ganhar mais, a gente vai querer gastar mais, melhorar a nossa vida. Mas, de repente, o que a gente pode pensar? Não, subir o salário, eu não vou melhorar tudo imediatamente. Eu vou esperar uma próxima subida, né? Porque eu tenho uma margem maior para conseguir melhorar o meu padrão de vida. Então, em vez de falar assim, o que eu posso cortar? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é, o que faz sentido manter na minha vida e quanto que eu posso destinar para isso? Então, olha, faz sentido, para mim é muito importante viajar 1 vez, 2 vezes ao ano, 3. Ah, beleza, não, então eu vou manter. Se é 1 vez, como que eu vou parar de viajar 1 vez? É só 1 vez, não dá. Não, mas eu vou tentar, nesse período de me organizar, viajar menos. Ou talvez não seja isso, Sérgio. Eu vejo muitas pessoas, assim, que vão pensando o seguinte, não, eu prefiro ter uma casa mais simples, de repente, num bairro de um custo de vida menor para eu ter outras coisas. Eu vejo muitas pessoas que trabalham, né, em cidades maiores, mas elas moram em outras que o custo de vida é menor. Então, a gente precisa, assim, ter essa sensibilidade de olhar para a nossa vida e conseguir enxergar. Porque muitas vezes a gente vai passando o pano por cima e vai empurrando com a barriga. Aí, a hora que a coisa aperta, vem aquele susto e aquele, o que eu vou fazer agora? Então, não, calma, respira, ou entenda quanto que eu posso destinar, coloque limite de gastos e vá acompanhando aos poucos. Porque a intenção, ela é tão importante quanto
a execução, eu preciso intencional, eu preciso ter uma meta, um objetivo. E aí eu vou para a execução e as coisas vão acontecendo muito melhor do que a gente espera. E temos mais um ponto aqui, né, Veridiana? Estou conversando com a Veridiana Nazar, ela que é especialista em finanças, e estamos falando sobre padrão de vida, estamos falando também como você equilibra o que você recebe com o que você gasta ou com o que você até investe. Como evitar, Veridiana, que toda vez que a renda ou o salário aumenta, o padrão de vida aumente junto? Isso é muito importante, porque nós somos seres que se adaptam muito fácil. Então, a nossa renda aumentou, a gente rapidinho se adapta àquilo lá. O que eu vou fazer para gastar mais? Tem pessoas que às vezes estão esperando o dinheiro e aí elas não esperam o dinheiro chegar para destinar, elas destinam antes do dinheiro chegar e às vezes vai fazendo planos que a gente tem que pensar. Quando eu trabalhei no banco, tinha 1 ou 2 clientes que iam lá, um é certeza, era assim, ele financiava o carro. Chegava a última parcela, ele ia lá, já fazia outro financiamento para elevar o carro, comprar um carro melhor. Tá certo ou tá errado? Não sei. Mas a questão, a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo aquilo e se aquilo faz sentido, porque não tem certo ou errado. Então, as pessoas pensam, não, ganhou um aumento, não, agora eu vou trocar de carro, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem você fazer, desde que você tenha olhado para aquele planejamento e visto que faz sentido, que cabe. Porque muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro. Aí o que acontece? Ela ganha mais. Você não concorda que ela podia pegar aquele valor que ela ganhou mais e guardar 50% dele? Só que se ela não tem clareza, ela não consegue fazer. Então, por isso, quando a renda aumenta, uma parte desse aumento, ela deveria ter um destino definido antes de ser incorporado ali na conta, ao consumo do dia a dia, viagem, restaurante e outras coisas. Então, por exemplo, eu comecei a ganhar R$1.000 a mais. Eu não tenho R$1.000 a mais para gastar. Se a gente for pensar com inteligência financeira, o que eu posso fazer? Não, eu vou pegar esses 1.000, eu vou pegar 300, vou investir automaticamente todo mês, nem vou sentir isso. Vou colocar 200 para um outro objetivo que eu quero muito e vou colocar os outros 500 para eu torrar. Que problema que tem? Não tem problema nenhum, porque isso vai dar clareza. Então, é pensar com inteligência financeira. Aumentou a minha renda, sim, beleza. Eu vou sim querer, se eu quiser, aumentar o meu padrão de vida, mas eu também vou buscar uma construção de algo melhor. Porque se a gente não pensar nisso também, o futuro, o que acontece? A tendência é que nossos gastos aumentem e nossa força de trabalho diminui. E aí, quem que vai pagar essa conta? Então, nós precisamos pensar assim. Uma outra questão. Na prática, como montar um planejamento que permita viver bem hoje sem comprometer o futuro, hein, Veridiana? Eu gosto, assim, de separar o dinheiro com grandes blocos. Não fica com muita complicação, não. Então, você pega lá o bloco, moradia, alimentação, transporte, saúde e aqueles compromissos que a gente assume aí, uma conta ou outra. Beleza. Aí você pega o seguinte, quanto que eu quero destinar para a qualidade de vida? Quanto que eu quero destinar do valor que eu ganho para lazer, para coisas que eu gosto? Cada um vai ter um tipo de lazer. Alguém vai querer viajar, outros gostam de ir em bons restaurantes, outros têm outros hobbies, eu não sei, né? Porque isso faz parte da vida e é importante a gente usufruir. E também a gente entender que existe um bloco que vai chamar futuro, ou seja, um bloquinho da reserva da tranquilidade, para colocar para algum objetivo específico, algum investimento. Então, a gente tem que pensar que esses 3 pontos aqui, quanto custa manter minha vida hoje? Quanto eu quero destinar para o meu lazer, qualidade de vida e futuro, eles precisam existir simultaneamente, os 3. E numa proporção que cada um vai entender o que funciona. Hoje todo mundo fala, né? Qualquer pessoa que fala sobre finanças, você tem que tirar 30% do salário para guardar. A gente sabe que isso não é muito viável para o padrão de vida que as pessoas têm hoje, para os salários que a gente tem hoje, para a inflação que a gente tem hoje. Então, cada um tem que entender, não, para mim eu consigo tirar 5% de reserva. Vamos começar com 5%. E aí você vai, aos poucos, se adaptando. Porque a gente não pode também, todo o dinheiro vai para o futuro. Porque tem pessoas que são assim, Sérgio, elas seguram, o problema delas não é gastar, é não gastar. Eu atendi uma pessoa essa semana passada dessa forma, ela não consegue gastar, ela tem dificuldade, aquela pessoa segura, ela não quer, ela tem medo, ela tem dúvida. Isso é um problema também. Então a gente tem que pensar, não podemos deixar nem tudo no futuro, nem tudo no presente. A gente tem que ter essa perspicácia
eficácia, essa sensibilidade de falar, eu mereço algo bom no futuro, eu mereço usufruir de tudo que eu estou fazendo nessa vida, trabalhando pra caramba. Então eu vou deixar sim uma reservinha para o futuro, mas também vou deixar uma parte para eu viver aqui, ser feliz, fazer as coisas que eu quero, comprar e também algo para manter o meu padrão de vida. Sempre dá certo. Mas o que é o primeiro ponto que tem que ter? Querer. Porque se a gente não quiser, não existe milagre. Mas conforme a gente for fazendo, as coisas vão fluindo. Ter o bom padrão de vida hoje, Sérgio, não é gastar tudo o que a renda permite. É conseguir viver bem hoje, mas sem colocar em risco a tranquilidade de amanhã. Porque vai custar caro, custa saúde, custo emocional e custa muitas outras coisas. Porque a gente está careca de saber que o dinheiro ele está totalmente vinculado com as nossas emoções. Quantas pessoas hoje que ficam aí tentando driblar a ansiedade, mas não olha para o financeiro, e às vezes é o financeiro que está trazendo essa ansiedade constante para ela. Por isso a necessidade da gente olhar com carinho para o nosso dinheiro, porque ele tem que servir a gente e não ao contrário. Muito bem, conversamos com a especialista em finanças, graduada em administração de empresas, Veridiana Nazar, hoje falando sobre o custo real do seu padrão de vida, como organizar o orçamento sem viver no limite. Veridiana, muito obrigado pela atenção, até a próxima. Eu que agradeço, e para quem quiser entender mais sobre mentalidade, comportamento e planejamento, me segue no Instagram, no @ventoempolpa. Boa semana a todos e muito obrigada.